Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje o resumo deve ser mais curtinho, porque em vez de 4, tivemos só 2 jogos ontem na noite de segunda-feira e 2 resultados repetidos. O Sixers tinha vencido o primeiro jogo contra o Nets, venceu de novo. E o Kings venceu o jogo 1 contra o Warriors e venceu o jogo 2 também. Como previsto por Danilo na KTO, fizemos uma graninha lá, Danilo, muito obrigado. Isso, dessa vez a gente acertou o resultado da nossa apostinha. E claro, se você quiser apostar lá na KTO também, que está aqui financiando o resumo da rodada nessa temporada, é só usar o cupom BPRESA, você tem um bônus aí no seu primeiro depósito. E depois de toda a análise, no fim do resumo, o Danilo vai fazer mais uma aposta. Boa! Porque, sabe quando você está aquecendo na quadra de basquete, você acerta um arremesso, a pessoa que está lá junto com você dá de novo a bola. Devolve pra ver se você acerta de verdade. Até você errar. Não pode acertar 3 seguidos e alguém pegar a bola e ficar... Então, hoje é com você a aposta. Maldição Bola Presa, vírgula. Maldição do Denis. Eu acertei, mas foram 2 resultados iguais, tanto o Nets quanto o Kings. Blá, blá, blá. O Nets perdeu e o Kings ganhou, mas foram jogos diferentes. Isso, né? Bem, várias mudanças em relação à primeira partida. A gente vai começar com o jogo mais interessante da noite, o jogo mais emocionante, que foi a vitória do Kings lá em Sacramento contra o Warriors. Teve laser de novo e teve uma torcida ensandecida, como previsto. Eu só achei que a torcida não estava ensandecida desde o começo. O primeiro quarto a torcida estava mais morna, acho que eles ficaram um pouco assustados com o Kings errando os 11 primeiros arremessos de 3 pontos que eles tentaram. Mas o Draymond Green sabe fazer isso. Ele sabe deixar uma torcida ensandecida. Não, o primeiro quarto foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi. Porque o Kings errou... Quantos foram? 11 arremessos consecutivos de 3 pontos. Não acertavam nada. Um dos times que mais acerta a bola de 3 na NBA na temporada. E, além disso, cometeram 9 turnovers só no primeiro quarto. E o Warriors foi lá e respondeu com mais 9. Desde 2001, que a NBA não via um quarto de playoff com 18 turnovers. E se me falassem que é a primeira vez na história, eu acreditava. Porque eu não lembro de ter visto. Foi muito chocante. E o mais engraçado é que a gente já tinha falado no nosso preview lá no podcast de quinta-feira, que são 2 modelos de basquete muito parecidos. O Kings está tentando emular o que o Warriors fez com tanto sucesso aí nos últimos anos. E o Warriors tem uma questão. O basquete deles é extremamente envolvente na parte ofensiva, mas eles cometem muitos desperdícios de bola. E o Kings comete desperdícios, mas nunca nesse ritmo. Nunca na mesma toada que o Warriors. Ontem a gente viu os 2 times cometendo os mesmos tipos de erros. Foi muito engraçado. Foi esquisito. O Kings comete menos erros que a bola fica mais na mão do Sabonis. É menos passes acontecendo. E até os erros que o Warriors cometeu foram diferentes do que o Warriors costuma fazer. O Warriors costuma acelerar passe e os passes vão parar em lugares errados. Dessa vez eles perderam a bola que estava na mão dos jogadores. E achei que esse foi um tema do primeiro quarto que causou muitos turnovers, virou um tema ao longo do jogo e acho que acabou provocando o lance que está todo mundo comentando, que é o pisão do Draymond Green no peito do Sabonis, que rendeu a expulsão do Draymond Green. Foi um jogo muito, muito pegado. Pois é, um jogo muito físico mesmo. E aí, o que costuma acontecer nos playoffs? O jogo fica mais físico, as partidas valem muito, os times botam na cabeça do tipo, a gente não pode deixar esses caras ganharem, esse cara não pode passar por mim, e fica no limite entre o que é falta e o que não é. E você desafia o árbitro a marcar falta em todos os lances físicos, se ele fizer isso não sobra os jogadores, então o nível de faltas não acompanha o nível de fisicalidade. E eu achei que, claro que a árbitra tá sempre errando, a gente já falou disso aqui 1 milhão de vezes, é muito difícil, e nesses jogos fica mais difícil ainda. Mas eu achei que ontem os árbitros perderam um pouco do controle dessa parte do jogo. Porque eles começaram a marcar algumas faltas, ninguém mudou o jeito de jogar, e aí os árbitros pararam de marcar falta. Claro, esse é o receio, né? Como é que você mantém as suas marcações porque os jogadores não estão respondendo? E aí o jogo ficou físico de um jeito que culminou numa falta flagrante. 2, nível 2 do Draymond Green, expulsão. E muitos turnovers, e até curioso, né, porque, especialmente no caso do Kings, parecia aquela coisa meio de pelada de basquete, que é o cara que não sabe jogar tão bem, querendo defender. Que acaba sendo simplesmente uma agressão. É força.
Não tem a técnica, não tem a estratégia, não tem a parte coletiva da cobertura, não sei o quê. Claro que tem, porque a gente tá falando do nível NBA. Mas nem tanto assim. Parecia que o Kings estava só babando e montando em cima dos jogadores do Warriors. E o Warriors respondeu do mesmo jeito. O Draymond Green não precisa nem falar. E o jogo ficou meio... Tipo, eu esperava disso de várias séries. Não de Kings e Warriors. Foi engraçado. Eu achei que ia ser um jogo bonito. Rolou até uma sofisticação. Eu nunca tinha visto o Kings marcar um box and one. A marcação por zona, em que você tem um jogador marcando individualmente, que tradicionalmente se usa contra o Stephen Curry. E o Mike Brown deve ter visto isso acontecer muitas vezes contra o Warriors, deve saber que incomoda o time, reproduziu. Mas o Kings não tem essa sofisticação defensiva para fazer isso funcionar direito. E aí a marcação foi meio truncada, meio física demais, umas pancadas no Curry que não faziam sentido. Não, eles usaram toda a intensidade e velocidade que eles mostraram no ataque o ano inteiro na defesa. Foi um bom jogo defensivo do Kings, mas na base do apavoro. Me lembrou aquela série que o Warriors quase perdeu do Oklahoma City Thunder em 2016. Aqueles estavam perdendo por 3-1 e viraram para 4-3. O histórico jogo 6 do Klay Thompson, lembraram. Porque aquele time do Thunder era só muito forte, rápido, atlético. Ele só tinha um nível de intensidade que o Warriors não conseguia acompanhar. Né? Então tudo que o Warriors fazia de bonitinho, isso a gente compensa com um passo maior, com um empurrãozinho, um puxãozinho que não é tudo isso na camisa, e a gente só gruda e fala, não, playoff é assim. E é isso, a zona que o Kings marcou não foi perfeita, foi cheia de engasgos. Mas eles alcançavam e estavam lá e empurravam as pessoas no caminho para conseguir chegar nos lugares da quadra que eles queriam. E as cestas que o Warriors foi construindo foi com o Curry batalhando. Não foi aquele jogo de bola rodando e o adversário perdido que o Warriors costuma fazer. Então, eu até achei bem estranho que tudo que eu ia ver, falando, o Kings tá com vantagem nisso, o Kings tá com vantagem nisso. Aí chegou na metade do quarto período, o jogo tava empatado. Pois é. Eu não sei como. Acho que é só o talento individual dos jogadores do Warriors, né? Mas o Kings foi assim, aí o que eu achei estranho, de novo, eu achei tudo estranho nesse jogo. Foi um jogo fora da curva. Eu fiquei assim com uma cara de... Será que eu entendo de alguma coisa mesmo? Porque... Eu achei que o Kings mudou defensivamente. O Kings jogou com uma intensidade e qualidade na defesa que a gente não viu o ano inteiro. E ofensivamente o Kings estava diferente. Porque ao longo da temporada eles passavam tudo pelos Sabonis. O ataque deles passava mais pelos Sabonis armando do que pelo De'Aaron Fox. E a gente viu no jogo 1 que isso não deu muito certo. Mesmo com eles vencendo o jogo. E aí eles deixaram isso de lado, né? E aí o que deu certo no jogo 1 foi eles fazendo mais pick and roll e mais jogada de mano a mano, especialmente atacando o Kevon Looney. E fizeram isso o tempo inteiro. Virou um time de pick and roll no meio da quadra e infiltração. Aí era o Malik Monk infiltrando, o De'Aaron Fox infiltrando, o Harrison Barnes infiltrando, e o Warriors não conseguiu defender. Isso é até comum em times que vão longe nos playoffs, de você pegar qual é a fraqueza do oponente, adequar o seu ataque a isso, explorar, enfiar o dedo na ferida, né, até você sair vencedor. É que a gente não tinha visto o Kings fazer isso ainda. Mas parte disso é que o Kings ainda não tinha participado de playoffs. A gente viu um Kings de temporada regular que jogava da mesma maneira todos os jogos. A única exceção, até mostrei uma prancheta isso, para os assinantes, assine Bola Presa, que é fim de jogo, últimos 3, 4 minutos, eles se concentravam mais com a bola na mão do De'Aaron Fox. Isso, e é por isso que ele é o líder em pontos de quarto período da NBA. E eu até analisei umas jogadas para mostrar que não tinha muito o que analisar. Era o De'Aaron Fox no meio da quadra, às vezes vinha um corta-luz, ele queria forçar uma troca de marcação, às vezes nem isso, aí dava 2 passos para frente, o marcador estava com medo da bandeja, dava um passinho para trás, ele parava, arremesso de meia distância, arremesso de 3 pontos. E você pensa, por que não faz o jogo inteiro? Também é pedir demais, né? 48 minutos do cara jogando sozinho, e não é 48 minutos dele jogando sozinho, mas ele tem feito muito mais isso nessa série, e o Malik Monk tem feito isso. Pois é. Ontem o Kevin Huerter fez um pouco disso quando ele estava marcado pelo Curry, para aproveitar a vantagem de altura que ele tem. Em vez de fazer aquelas jogadas à la Klay Thompson do Huerter, bola na mão dele, 2 dribles, arremesso de meia distância. Bora, acabou. A gente sabia que o Kings conseguia fazer isso em final de jogo, agora virou o modo
padrão deles para enfrentar o Warriors. E claro, no final do jogo, bola na mão, De'Aaron Fox, deixa ele resolver de novo. Eu fico o tempo inteiro esperando qual é o momento em que o Kings vai derreter psicologicamente. Porque não é possível um time tão jovem, que não tem experiência de pós-temporada, jogar tão bem nos minutos finais. Não, eles jogaram muito bem os 2 jogos, jogaram a temporada inteira, claro, bem. E uma coisa que eu achei bem legal das entrevistas pós-jogo, seguindo esse assunto, é que o De'Aaron Fox disse que foi muito importante para eles aquela parada enquanto estavam revisando o lance do Draymond Green, porque ele falou que todo mundo se reuniu e falou, agora a gente tem que focar, porque agora eles vão responder. Achei isso muito engraçado, eles perderam o Draymond Green e a nossa cabeça é, o Warriors não tem mais chance. Não, na cabeça dos jogadores do Kings é, o Warriors sempre joga melhor quando o Draymond Green sai, porque eles se unem e jogam com mais garra. Pela fala do De'Aaron Fox, eles acham que é uma questão geral. Aliás, a gente transmitiu no League Pass algumas semanas atrás, talvez várias semanas atrás, o jogo do Hawks, que estava super disputado, o Trae Young foi expulso, e aí o Hawks acabou com a partida. É verdade. E nem foi porque, sei lá, o Trae Young é ruim na defesa. Não, o ataque melhorou, todo mundo começou a acertar arremesso, eles estavam muito mais focados. É uma geração que cresceu vendo o filme da Sessão da Tarde. Isso, eles precisam ter uma perda no batalhão para conseguir vencer o inimigo. Unir, vamos vencer por ele. O poder da amizade. Então podia ser aquela do Warriors se reúne e fala, não, foi injusto, a gente vai vencer pelo nosso líder, bora lá. E o Kings reuniu, segundo o De'Aaron Fox, para falar, não, a gente que vai jogar com mais intensidade depois dessa confusão, não eles. E deu muito certo. O jogo mudou depois disso e tem a parte tática, claro. Parte emocional, vontade, discurso motivacional faz parte. O Kevon Looney entrou no lugar do Draymond Green. E ele estava sendo alvo o jogo inteiro, né? E eu vou mostrar daqui a pouco, quando a gente for analisar os lances, foram 90% das cestas depois daquele momento em cima do Kevon Looney, ou envolvendo o Kevon Looney no lance. Foi bem difícil, estou bem curioso para ver se em algum momento o Steve Kerr vai mudar de plano e talvez jogar pouquíssimos minutos do Kevon Looney, porque ele é importante para evitar rebotes ofensivos e para segurar os Sabonis no mano a mano, que é a parte do jogo que deu certo, né? Segurar os Sabonis no mano a mano desde o jogo 1. Mas o Kings está tão confortável de não ter que acionar os Sabonis, né? Então, mas se talvez o jogador mais alto do Warriors em quadra for o Kuminga, então a gente vai voltar a fazer desse jeito. Pode ser, claro. Não sei, talvez o Warriors tenha que tentar e descobrir. E aí vem o perigo, né? Você vai tentar e descobrir, perdendo de 2-0, tendo que ganhar 4 dos próximos 5 jogos. Essa defasagem aí do Warriors não poderia acontecer se eles tinham realmente chances, expectativas de ir longe nos playoffs. E o Kings se manteve firme, conseguiu aí passar uns bons apuros, chegou a ficar 10 pontos atrás do placar. E o Malik Monk veio do banco e jogou como se fosse o De'Aaron Fox e fez várias jogadas de mano a mano. Eles sempre encontram respostas e, para nossa surpresa, respostas que estão fora do modo de jogo deles na temporada regular. Aliás, que história é essa, né? Eles tentaram, o Sacramento Kings tentou trocar pelo Donte DiVincenzo naquela troca do Bogdanovic que a NBA anulou. Aí passou um ano, eles trocaram de novo pelo DiVincenzo. Eles queriam muito o DiVincenzo. E aí acabou o contrato dele, eles não renovaram. Porque que diabo? Vocês queriam esse cara há 3 anos? É que vocês têm na cabeça, né? E aí usaram o mid-level que eles tinham, talvez, para usar com alguém, para trazer o Malik Monk. E aí ontem tava lá o DiVincenzo zerando, 0 à esquerda no box score e no jogo. E o Malik Monk parecia um All-Star. Que é uma estrela do basquete mundial. E é um dos grandes responsáveis por fazer a torcida de Sacramento voltar pro jogo. Quando o Malik Monk entrou e meteu 2 bolas de 3 pontos seguidas no terceiro quarto, sério, o ginásio foi a loucura, ficou biruta, e aí a energia do jogo já mudou completamente. Esses 2 primeiros jogos me lembraram um pouco da final do ano passado, quando o Celtics abriu 2-1 no Warriors. 2-1. Foi, como bem reportado ao longo aí da noite na internet, a primeira vez na sua vida que o Steph Curry tá perdendo de 2-0 uma série de playoffs. Impressionante. Então tava perdendo de 2-1 pro Celtics e a questão era essa. O Warriors não tava conseguindo segurar os jogadores do Celtics no mano a mano. E aí o Celtics estava entrando no garrafão o tempo inteiro, seja com o Tatum, seja com o Jaylen Brown, seja com o Derek White. Os primeiros jogos foram bem difíceis.
E o Steve Kerr falou disso, é a defesa do que eles chamam de point of attack. O ponto de ataque, é onde o cara tá entrando no garrafão, é isso que a gente tem que segurar. Porque o Warriors marca muito bem todo o resto, mas às vezes eles têm dificuldade de segurar a bola, né? Então, se o cara tá entrando no garrafão o tempo inteiro pra fazer bandeja, nosso time é mais baixo, a gente não tem um grande cara de tocos, tudo começa a ficar mais difícil. E a partir dali, o Warriors melhorou, veio mais gente para congestionar o garrafão, impedir essas infiltrações, e melhores atuações individuais. Do Wiggins no Jason Tatum, e as dobras no Jaylen Brown começou a gerar uma enxurrada de turnovers do Jaylen Brown. Isso mudou a série. E de novo tá acontecendo. Toda hora que o De'Aaron Fox quer entrar no garrafão, ele entra. Toda hora que o Malik Monk quer entrar no garrafão, ele entra. Aí fica bem difícil. Aí gera muitas oportunidades de ponto pro Kings. E rebotes ofensivos, que o Kings também não foi especialista ao longo da temporada regular. E tá dominando agora. E tá dominando, até porque geralmente na temporada regular o Sabonis está muito longe da cesta, né, distribuindo a bola. Agora ele tá mais perto, tá pegando um monte de rebote ofensivo, então muito do que a gente aprendeu sobre o Kings ao longo da temporada regular, sobre tendências, não é o que eles estão fazendo, tanto faz, estão fazendo isso aí bem melhor, e o Warriors, sei lá, faz 2 jogos que eles parecem o pior time em quadra. E é por isso que foi um jogo tão estranho, ver o Kings vencer, mesmo com alguns altos e baixos, jogando de maneira diferente, e ver que o Warriors não encontrou resposta boa o suficiente defensivamente para lidar com esse Kings. O que eu achava no preview, que era o meu grande receio em relação ao Kings, quando o jogo apertar, que qual das duas equipes tem mais chance de embalar 5, 6 posses de bola perfeitas na defesa e construir uma liderança a partir disso. Eu tinha certeza que era o Warriors. O Kings foi a 24ª melhor defesa da temporada, tem 30 times. E não tá sendo o Kings. Nesse momento. Quem consegue forçar mais erros, incomodar mais defensivamente e obrigar o adversário a pontuar só com umas cestas muito difíceis, o Warriors está sofrendo para fazer ponto. E é o pesadelo da análise, porque o Kings é uma defesa muito melhor dessa maneira estabanada, flertando com a falta, e a gente tem que se perguntar por que não fez isso a temporada inteira. A gente estava analisando eles como uma defesa muito fraca, uma defesa que no mano a mano tinha muitas deficiências. E agora eles deram um jeito de fazer funcionar. Mas nada definido, claro, porque talvez o Warriors esteja só replicando a temporada regular. Eles perdiam tudo fora de casa mesmo. Talvez em casa eles consigam mostrar essa superioridade defensiva que a gente, muita gente enxergava e iguale essa série. Mas, por enquanto, o Kings parece bem à vontade. Parece que é sempre o Warriors dando um passinho atrás. E o que eu achei mais cruel, teve um pedacinho do jogo que eu achei que o Warriors dominou defensivamente. Que foi um pedaço, a primeira metade do 4º período, quando eles chegaram a ficar um pouco atrás, sei lá, 8 pontos atrás, e foram cortando diferença, empataram a partida, e aí o Draymond Green foi expulso. E foi o melhor momento do Draymond Green no jogo, o melhor momento do Warriors no jogo. Não pode. Eu nunca vou entender. Não pode, pelo amor de Deus. O Draymond Green saiu, né? Foi expulso, saiu pilhado, cumprimentando os próprios jogadores, como se ele estivesse sendo celebrado por ter sido expulso. Ele tava brigando com a torcida, mandando a torcida falar mais alto, e o Jordan Poole tava dando risada. Outro que não jogou nada o Jordan Poole. Mas é muito engraçado como o Draymond Green se estabeleceu no Warriors como essa carga emocional do time. Ele é a bateria que vai lá e eletrifica todos os jogadores. Mas isso tem um preço tão alto. Às vezes ele simplesmente sai expulso de um jogo e os jogadores do Warriors só celebram, só acham que isso é importante mesmo, ele tá fazendo a parte dele. A torcida do Kings ficou completamente maluca, entrou no jogo de vez. Os jogadores do Kings se uniram para impedir uma virada e, como você disse, cortou a sequência defensiva espetacular que o Warriors estava colocando em prática. O cara que entrou no lugar dele, o Looney, foi totalmente explorado pela velocidade do Kings no pick and roll, deu tudo errado e vai saber se ele não vai ser suspenso. Ele pisou no peito do Sabonis. A gente vai ter que ver, a NBA vai analisar. E aí, vamos ver se eles mantêm aí a flagrante 2, se eles diminuem para uma flagrante 1. Eu achei até que, digno de análise. Achei que os árbitros lidaram bem com a situação, porque
eles marcaram o que foi. Foi falta do Sabonis, você não pode puxar a perna do Draymond Green. Foi uma flagrante do Sabonis. E o Draymond Green não pode reagir daquele jeito. É só isso. O que tinha que acontecer, aconteceu. E outro nome que a gente acha que não pode terminar a nossa conversa sem falar é do Davion Mitchell, armador reserva de segundo ano do Sacramento Kings, que o Mike Brown, técnico, chegou lá e falou: então, eu sei que eu não te usei tanto ao longo da temporada regular, tinha jogos que você participava uns minutinhos só, mas eu preciso que você marque o Stephen Curry. Pode ser? E que você faça pontos, porque ele entrou naquela sequência de 11 bolas de 3 pontos erradas do Kings. Acho que o Kings ficou um tempão preso com 5 pontos no placar. Eles conseguiam passar dos 5, assim, é uma coisa constrangedora. E aí trouxe um jogador de fundo do banco. Que chegou na NBA com uma fama de defensor, assim, espetacular. Pisou na NBA na primeira semana, o pessoal, realmente esse cara defende, um absurdo. Mas sem arremesso, e ele é baixinho, então o Kings já tinha, além do De'Aaron Fox, o Tyrese Haliburton. Tipo, onde vai encaixar o que minutos? Aonde? E ele ficou meio de escanteio, ele participa, mas poucos minutos. Com a saída do Haliburton ele ganhou um espaço, mas nem tanto, porque chegou o Malik Monk, os dois... Mas aí ele precisava de uma defesa mais física. Pois é. Uma defesa de mano a mano. Ele foi um excelente defensor de mano a mano do Curry. De forçar turnover. E aí o Davion Mitchell é esse cara. E aí, de repente, ele tá sendo muito importante. E meteu 2 bolas de 3 pontos. Incluindo a que matou o jogo no final. Pois é, saiu de quadra com 14 pontos marcados. Ainda deu um boost ofensivo pro Kings. Porque o Kings é um desses times em que qualquer pessoa que você colocar lá dentro pra jogar vai pontuar. Ele tá jogando muito nos minutos do Keegan Murray, novato, que nesses 2 primeiros jogos participou pouco, não jogou muito bem, o que é até normal em novatos, a gente não sabia se o Kings ia ter reservas à altura, né? Porque o Keegan Murray foi bem importante ao longo do ano. Pois é. Talvez esteja sentindo a pressão, mas o resto do Kings não parece estar sentindo, não. Bom, vamos ver os ajustes que o Steve Kerr faz pro próximo jogo, mas antes a gente vai analisar aqui o quarto período. Eu separei alguns lances da sequência final do Draymond Green, como ele estava defendendo bem naqueles últimos lances antes de pisar no Sabonis, e depois como o Kings explorou a saída dele 100% das vezes. Perfeito. Toda jogada explorava o Kevin Looney e acaba com a bola de 3 do Davion Mitchell. Boa, vamos ver. Estamos aqui então no quarto período, quando o Warriors estava cortando a diferença do Sacramento Kings, e o Kings está indo no ataque. Malik Monk já com vantagem na frente do Gary Payton II, e claro que ele vai usar isso para atacar a cesta, mas o Draymond Green tá lá, força o erro, rebote e o pisão. Esse foi o lance que decidiu o jogo no fim das contas. O Draymond Green muito bem posicionado, né? Ele desse passe para frente para impedir fazer o floater ser muito longe. Mas antes disso a gente teve mais coisas interessantes do Draymond Green, que é rebote. Ele impedindo o rebote ofensivo do Sabonis, enquanto acontecia mais uma infiltração, né? Agora o Harrison Barnes entrando no garrafão. A gente nem falou, né? O Harrison Barnes foi bem agressivo, infiltrou bastante, saiu muito bem. Puxou contra-ataque. Aqui também, antes da expulsão do Draymond Green, o que acontecia? O Fox entra e tá lá, o Draymond Green dá um passo pra frente que obriga o Fox a parar. Ele tem que dar esse floater. Um arremesso mais difícil, rebote. Foi o melhor momento do Warriors, ainda não conseguindo parar totalmente as infiltrações. Mas parou as bandejas, né? Mas o Draymond Green estava ajudando muito a parar as bandejas. Mas aí... Bom, aqui ele cava a falta de ataque do Sabonis, porque ele sai bem longe do garrafão para parar a infiltração do Malik Monk, oferece o passe no pick and roll, se recupera, cava a falta de ataque. Disparado. Essa primeira metade do último quarto foi quando o Draymond Green mais pareceu o Draymond Green dos bons tempos. Porém, ele foi expulso. E aí o Warriors tem que encontrar outros jeitos de defender. E aí quem tá aí no meio da quadra, o Kevon Looney, esse com a faixinha na cabeça, ele não sai tanto lá no meio da quadra onde o Sabonis foi fazer o corta-luz, mas aí ele tem que marcar o De'Aaron Fox. E por melhor trabalho que seja, é uma relação tipo Luka Doncic e Zubac. Se é você na minha frente, o arremesso vai cair. E o pobre do Kevon Looney, por mais que ele esteja
muito comportado na defesa. Ele tava no lugar certo, ele fez o que ele podia ter feito, né? E aqui Moses Moody marcando o De'Aaron Fox, um ajuste do segundo tempo do Steve Kerr, ressuscitar aí o Moses Moody na rotação. É que não faz muita diferença, porque vem o corta-luz do Sabonis, ó. E aí E pronto, olha o Moody morreu no Sabonis. E o Kevin Looney tá muito recuado, porque ele não quer ir lá encarar o De'Aaron Fox no perímetro. E aí mais um arremesso na cara dele. E aí o Kings começa a abrir a diferença que foi fatal. De novo, pick and roll com o Sabonis, porque ele traz o Kevin Looney, o Fox ataca o Looney, a cobertura vem do Steph Curry e nas costas dele passa o Harrison Barnes. E a gente falou que o Moody morreu no corta-luz, mas mesmo o Gary Payton II, que é excelente, fica atrás. O corta-luz do Sabonis é só muito bom. E aí quando o Fox chega aqui no Looney, o Curry se sente induzido a ajudar, e aí muito esperto o Harrison Barnes, que sabe como funciona esse ataque do Warriors também, e ainda roubou a bola depois, é que o Kings não transformou isso em cesta. Mas aí a torcida já estava endoidecida. E aqui um bloqueio para tirar o primeiro marcador. Que é o Gary Payton, depois é o Klay Thompson. E aí é o segundo, que é o Looney, que não sai pro perímetro. E aí pronto, mais um arremesso do De'Aaron Fox, que chora, mas cai. E era muito importante, né? O placar estava bem apertado aí nesse momento. Agora, de novo, o Kevin Looney agora saiu mais. Não aceitou a troca. O Fox ataca de novo e vira o jogo. Porque o marcador do Harrison Barnes, o Klay Thompson, tá compensando essa pressão do Looney. Ele tem que marcar o Sabonis, inclusive. Então reparem como o Sabonis vai escapar livre dessa pressão inédita do Looney, obriga o Klay Thompson a abandonar o Harrison Barnes. E aí a bola faz o quê? Chega no Harrison Barnes, que ataca o garrafão, como ele fez muito bem ao longo da partida. Ele e todo mundo do Kings. Agora o Looney tentou pressionar de novo. Olha o Gary Payton II sumindo nesse corta-luz. E não só isso. O Looney vai pro lado errado. O que ele achou que estava acontecendo? Ele achou que o Sabonis ia fazer o corta-luz daquele lado, tentou se antecipar. O Sabonis muda o ângulo do bloqueio. O Fox vai pro outro lado e tem todo o caminho para a cesta. Erra, rebote ofensivo, Sabonis. Além de tudo, o Kevin Looney tá atrasado e o Sabonis consegue... O Sabonis até dá um totozinho aí, né? nas costas do Kevin Looney. Mas aí ele garante o rebote que o Draymond Green tinha conseguido tão bem no outro lance. E aí, de novo, eles vão trazer o pick and roll com o Kevin Looney. O Curry até aparece aqui para fazer o que eles fizeram na final. Vamos congestionar o garrafão. Aí a bola chega no Harrison Barnes. Aí o Harrison Barnes que ataca com esse ângulo que o Curry deu aqui no começo. Quando o Curry dá esse passinho pro lado aqui, ele dá esse ângulo pro Harrison Barnes. E aí ele aproveita para fazer a bandeja em cima do Looney. O Harrison Barnes foi bem importante. Ele é bem alto, para ele é bem tranquilo fazer essa bandejinha. E aí de novo o Looney tenta fazer a pressão no pick and roll. A bola sobra pro Sabonis. Obriga tanto o Curry quanto o Klay Thompson a saírem da zona morta para fechar o garrafão. E aqui o Sabonis escolhe. Eu quero passar a bola pro Harrison Barnes ou pro Davion Mitchell. Tem as duas zonas mortas disponíveis. Ele escolheu o pior arremessador, mas caiu. E aí o jogo acabou. 112-103, faltando 1:17. O Warriors não teve mais resposta. Já era. Conferência Leste, o Philadelphia 76ers abriu 2-0 sobre o Brooklyn Nets. Não foi tão fácil dessa vez. Não foi. Ficou atrás no placar o primeiro tempo inteiro, foi pro intervalo perdendo, mas aí na primeira metade do terceiro quarto virou o jogo e aí sim o Sixers tomou conta da partida e venceu com 20 pontinhos do Embiid só. E esses 20 pontinhos enganam, porque ele passou um tempão sem pontuar. Ele chegou até um momento em que ele fez uma cesta no começo do primeiro quarto e aí só foi pontuar no terceiro período de novo. Isso. Ele só fez uma cesta mais de um quarto depois. Fora isso, foi lance livre. Ele melhorou no segundo tempo, né? Conseguiu algumas infiltrações em direção à cesta, mas ele participou pouquíssimo da parte ofensiva do jogo. Eu acho que acho que era essa a intenção do Nets, dobrando a marcação o tempo inteiro em cima do Embiid,
E funcionou até certo ponto. Você tira a bola da mão do Embiid, ele arremessa menos, ele participa menos. Você desafia o resto do elenco de apoio dos Sixers a acertar os arremessos de 3. E no primeiro tempo eles não acertaram. Pois é. Igual acertaram 21 bolas de 3 no jogo 1. E aí deu uma chance. Mas eventualmente, não só eles começaram a acertar, como começaram a achar outros lances, né? Tiveram pelo menos umas 2 bolas nesse terceiro quarto que o Sixers conseguiu virar o jogo, que foi o Embiid recebendo a bola na linha dos 3. Ele falou, vem dobrar aqui em mim. E o Nets, claro, esse é o plano. E aí você tem muito mais espaço. E aí o garrafão aberto, porque a dobra tá acontecendo quase no meio da quadra, como se o Embiid fosse o Harden dos tempos de Rockets. E aí o Tobias Harris cortou em direção ao garrafão. Porque o garrafão não tem ninguém. Na frente do Embiid tá um 4 contra 3. O Tobias Harris é maior do que qualquer jogador do Nets. Ele recebeu a bola lá, virou cesta. Então, achei legal esse ajuste do Sixers. Se vocês forem dobrar sempre no Embiid, a gente vai ter sempre bola de 3. Mas a gente precisa ter um pouco mais também, porque vai que dá azar. Às vezes a bola de 3 só não cai. Então faz sentido o Embiid receber algumas bolas até em movimento, mais perto do meio da quadra, para conseguir movimentar o jogo. Mas eu achei que, de verdade, o esquema defensivo do Nets foi perfeito. Acho que não dá para fazer melhor do que isso contra os Sixers. Não com o elenco que eles têm, né? Exato. Sem ter um jogador capaz de segurar o Embiid no mano a mano. E rolou até uma desistência disso. Porque o Nick Claxton não dá conta de segurar ele no mano a mano. E o Nets percebeu bem rápido nesse jogo que não faz sentido ter ele em quadra, então. Então ele jogou 20 minutos, isso. O Dorian Finney-Smith jogou muito mais, o Royce O'Neal jogou muito mais. O Seth Curry jogou mais nesse jogo. Pois é. E o Dorian Finney-Smith marcou o Embiid boa parte do jogo. E o resultado foi que ele marca pela frente. Como vai ter dobra mesmo, tanto faz se tentar jogar a bola por cima do Finney-Smith pro Embiid. Vai ter alguém lá. Vai ter alguém dobrando. E aí a bola sequer chegava no Embiid para ele conseguir fazer os passes que ele fez tão bem. Algumas vezes que ele conseguiu, isso viram bolas de 3 pontos, às vezes o Sixers não acerta, mas em geral converte. Mas a bola chegou pouco no Embiid. Quando chegou, o Finney-Smith saiu muito melhor nas dobras para roubar, para dar desvios. O Embiid saiu com 8 desperdícios, 8 turnovers no jogo, 2 no minuto final, quando ele estava só queimando o cronômetro, mas ainda assim, 6 turnovers que vieram de tentativas dele de bater bola, de encontrar um passe, mas jogadores mais baixos atrapalharam mais o tipo de jogo dele. E foi um comentário que a gente fez depois do jogo 1, né? Que o Nets deveria estar muito bravo de dobrar no Embiid o jogo inteiro e ter cometido 2 desperdícios de bola no jogo 1. Isso. Agora forçaram 8, como que você falou, 2 quando o jogo já estava perdido, mas mesmo assim, é o número que você bate o olho e fala, alguma coisa certa a gente está fazendo. Curiosamente, o que faltou para o Nets dessa vez foi aquele aproveitamento de arremesso surreal do jogo 1. Eles fizeram 84 pontos. Foi incrível, foi um jogo dos anos 90, assim. 31% de bolas de 3 pontos, 37,5% de bolas no geral. Fraco só. Foi muito complicado. E eles tiraram o Nick Claxton. E isso permitiu outros tipos de dobra de marcação no Embiid na defesa, mas permitiu também um ataque de 5 abertos. Então eles conseguiram jogar com 5 jogadores no perímetro. O Embiid, tadinho, ficou muito sem função. Ele não sabia o que fazer. Tanto que no segundo tempo o Doc Rivers mudou para uma defesa por zona. É verdade. E aí o Embiid pelo menos ia lá no meio da zona, corria para um lado que estava girando a bola, mas mesmo assim o Nets teve muito... Aliás, o Jack Vaughn, técnico do Nets, falou isso. Eles foram para uma zona, tiraram um pouco a gente do nosso ritmo de passes mais rápidos, mas os arremessos que a gente fez, que a gente tentou, estavam mais ótimos, que bons, a gente que não acertou. E como eles não estavam acertando, o Sixers foi ficando. Tipo, então vamos ficar na defesa por zona mais um pouquinho. Terceiro quarto foi muita defesa por zona e foi quando o Sixers virou a partida. Mas aí... Defendo o Nets nessa. Se você é torcedor do Nets, eu ficaria bastante orgulhoso do time. Danilo, não tem torcedor do Nets. Os 2 torcedores do Nets, que inclusive moram no Brooklyn. A defesa foi muito boa, tirou o Embiid do jogo, o máximo que dá para tirar provavelmente o MVP da temporada, e ofensivamente eles geraram excelentes bolas de 3 pontos. Também tirando proveito de estar com 5 jogadores baixos ao invés do Claxton. Pois o Nets encontrou. O jeito de você enfrentar o Embiid é ter defensores de mano a mano fortes,
como o Finney-Smith e o Royce O'Neal, e não ter pivô. Abandonar completamente essa esperança de ter um jogador de garrafão que vai bater de frente com o Embiid no ataque e na defesa. E aí o Embiid saiu do jogo ofensiva e defensivamente, as bolas de 3 estavam lá, o Nets só não converteu. E poderia ter convertido. É que o Finney-Smith não é um bom arremessador de 3. Ele acertou 1, 2 bolas de 3 e aí já deu esperança. Foi quando o Nets conseguiu abrir uma vantagem no placar. Acho que como os torcedores do Dallas sabem, o Finney-Smith ele acerta 1 bola de 3 ou acerta 6. Não tem meio termo. Ontem foi o dia ruim dele e de todo mundo. Ele acertou 2 de 6 ontem. O Cameron Johnson foi a grande estrela, mas mais no primeiro tempo, né? Ele brilhou no primeiro tempo, enterrou na cara do Embiid, que depois disse, eu não lembro de ter uma enterrada na minha cara, não. E falou isso com a cara mais limpa que ele conseguiu, foi bem divertido. Mas aí no segundo tempo, nem Cam Johnson, nem ninguém, o Royce O'Neal chutou 9 bolas de 3, acertou só 2, deu tudo errado. Quando secou o ataque do Nets, o Sixers tirou proveito, fez ponto de contra-ataque, aproveitando os rebotes e os turnovers, e aí o jogo foi se perdendo, o Nets perdeu o controle da coisa. Mas em termos de plano, o Nets fez o melhor que dava, tanto no ataque quanto na defesa, só não conseguiu executar a contento, né? Achei que foi um bom plano. Falta playoff assim, né? Playoff você tem que ter as estrelas para botar em execução o tempo inteiro contra os melhores times e jogadores do adversário. Pro Nets não rolou. Não, precisaria de arremessadores de elite para compensar o fato de que eles estavam apostando exclusivamente nessas bolas de 3. Mas talvez um jogo em casa com melhor aproveitamento. Se o Maxey não acerta um monte de bola de 3, igual ele fez no segundo tempo, o Maxey fez 33 pontos. Talvez dê pra roubar um joguinho. É que eu sei que você sempre vai ter essas bolas de 3. E aí o repertório deles, a possibilidade de que outros jogadores ajudem é muito maior. O Harden não acertou as bolas de 3. Ontem foi um jogo bem complicado dele. O Maxey compensou. E se não for o Maxey, tem o Tobias Harris. São muitos arremessadores que podem dar conta do serviço. Vindo do banco, o McDaniels. Essa é a diferença. Mais improvável, mas vai. O Melton, sei lá. Muita gente pode se aproveitar do fato de que as bolas de 3 também estão disponíveis para os Sixers. E aí virou um campeonato de bolas de 3 pontos. Quem acertar mais vence, e o Nets só não tem elenco à altura disso. E aí eu separei jogadas para a gente ver essa defesa diferente no Embiid, como causou mais turnovers, como abriu mais espaço para as bolas de 3 e como o Nets não acertou. O armador Embiid com a bola, Daniel. Pois é, começo do jogo, o Claxton ainda marcando individualmente o Embiid, já vem a dobra, consegue esse roubo. O Embiid tinha que saber, né? Vieram em todas as posses de bola. Ele virou de costas, ele achou que a dobra ia vir de um lado, veio de outro. O lance é que o Nets dobra não importa o que aconteça, e aí eles conseguem acelerar o jogo e já transformam numa cesta de contra-ataque. Aqui a gente já tá no segundo quarto. Olha a dificuldade de passar a bola pro Embiid. E é já nesse momento sem o Nick Claxton. É um time mais baixo. Então, é o Dinwiddie marcando ele aqui, mas quando a bola sai, tem o Royce O'Neal na frente e o Embiid devolve com um tapinha de vôlei. E aí é estouro do cronômetro, porque tem mais um toque na bola. A defesa do Nets saindo muito bem. Aqui a tentativa de handoff também não dá certo. Bola presa. Novo, bola presa. Teve 2 nesse jogo. E, de novo, sem o Nick Claxton. É mais fácil dobrar quando isso acontece. O Embiid tentando girar para dentro do garrafão, nenhuma chance de fazer isso acontecer. É muito corpo, né? Tem o terceiro jogador, o Joe Harris, que acaba roubando a bola, né? É muita gente e o Embiid de costas, né? Ele nem gosta, ele prefere de frente. Ele diz que ele lida melhor com as dobras, igual aqui. E aqui a gente tá vendo as vezes em que essa dobra gerou os passes que a gente estava acostumado aí no primeiro jogo. É muito mais fácil pro Embiid quando ele tá indo de frente para a cesta, ele percebe a dobra chegando, ele tem mais tempo até para procurar o jogador que tá livre. E aí é o Maxey acertando a bola da zona morta. E aqui o Embiid tentando puxar o contra-ataque, é um monte de gente, aí ele solta a bola e aí tem a bola de 3. É mais fácil pro Embiid estar em movimento quando a dobra acontece do que estar de costas. Não sabe de que lado vai vir. E aqui eu quis mostrar essa bola de 3 pontos porque a bola não chegou no Embiid. Não tem como. Olha o sanduíche acontecendo. Tem 2 jogadores olhando para ele. Tentativa de marcar o Embiid pela frente
E aí você passa a bola pro lado, o Maxey tem essa bola de 3 pontos. O Maxey tá livre porque o marcador dele tá preocupado em ficar próximo do Embiid, né? Então é por causa da dobra e o Embiid nem precisou tocar na bola. É impressionante. Então ele tava ajudando o Sixers até bola de 3 pontos. É só mais difícil para ele participar. É a mesma coisa aqui. E o Sixers deu uma aula de como encontrar o arremessador livre. Hein? Passa por todos os jogadores. É impressionante. Depois que o Embiid toca na bola. E aqui, imediatamente que o Embiid toca na bola, tem 3 marcadores em cima dele. Esse passe nem é fácil de encontrar, porque ele não tá vendo a zona morta, né? Tem que ter muita costume e comunicação, né? Porque o Tobias Harris está se movimentando para lá. Onde tá o Tobias Harris agora? Embaixo da cesta. Então, quando o Embiid recebe, não tem ninguém lá. E ele não viu. Ele tem que ter percebido, ou ouvido, ou já é algo ensaiado para ele soltar esse passe. E ele tem que saber, se tem 3 defensores, ele tá enxergando 2, o jogador que tá livre tá na zona morta, do lado que ele não percebe. Aqui de novo, ele soltando essa bola na dobra. E não ganha assistência. Não ganha porque é um passe extra, né? Um passe a mais. Tem 3 defensores nele. E tem 2 jogadores livres dos Sixers para dar esse arremesso. O Harden estava do lado do Max. E quando as bolas de 3 começam a cair, a gente vê aí a diferença em 10 no placar. Né? E agora algumas jogadas de ataque do Nets, pra gente ver como o Embiid tá completamente sem função se o Claxton não tá em quadra. Aí você vê como ele fica correndo de um lado pro outro. Né? Não tem ninguém no garrafão, então ele é obrigado a voar lá pro perímetro. E essa bola do Finney-Smith caiu. Aqui de novo, né? Marcando ninguém, ele tá marcando... Ele tá marcando o vazio. Ele sequer se esforça pra chegar na zona morta do Finney-Smith. É que a bola não caiu. E aqui de novo, movimentação, rotação. A bola não cai. É um arremesso totalmente livre. E o bom é que como ele tá sozinho no garrafão, o rebote é dele também. Pois é, não tem como ele não pegar esse rebote. Se o Nets não acerta, o rebote é dele. Mas viu, 2 arremessos livres aí que não caem. De novo, quem tá ali? E o Dinwiddie tinha o Royce O'Neal se quisesse passar a bola pro lado. É que ele tava tão livre com o relógio em 2 segundos, né? Tipo, muito espaço. E o Dinwiddie não precisa de muito convite para arremessar também, né? Ele adora. Mas são arremessos excelentes. Eles só não caem. E aqui uma última pra gente ver. Era como o Embiid tá marcando o vazio. Olha onde ele tá defendendo. Não tem ninguém para ele marcar. São 5 jogadores abertos, ele tá na cabeça do garrafão. E aí, o Embiid, inclusive, apontou que tinha um jogador livre na zona morta pro Harden ir. E aí... o Bridges acabou não tendo muita opção de passe porque o Harden não foi nele. É você, Bridges. E aí o Maxey tenta se recuperar, mas todo o espaço do mundo lá, né? É um arremesso livre. E aqui o Embiid, não pegou o rebote. Foi pro outro lado. Mas deu pra ver, o Nets tinha os arremessos, eles só não caíram. Maldição bola presa KTO ou... Maldição Dennis KTO. Ou tem 2 nomes agora possíveis, novos pra essa sessão. Que é Maldição Dennis KTO, ou o que você disse antes, que eu achei um bom nome de quadro. Maldição bola presa KTO, vírgula. Excelente. Vou colocar aqui na tela. Uma grande vírgula. Uma grande vírgula, porque ontem nossa fezinha deu certo. Nossa, a minha fezinha deu certo. Eu não botei tanta fé na fé do Danilo. Mas hoje é mais difícil porque nós temos 3 jogos. Fazer uma combinada com os 3 dá mais trabalho. Mas um dos jogos é Celtics e Hawks. Ok. Então, em Boston. A gente pode cravar uma vitória dos Celtics aí sem muita dificuldade. A KTO paga 1,15. É muito pouquinho. É muito pouquinho, paga 5,75 para cada real apostado no Hawks. Mas eu acho que esse é só para dar aquele pequeno boostzinho na nossa aposta, que na verdade é dupla, porque é aí que a coisa fica mais difícil. Cavs e Knicks. O Cavs é favorito, paga 1,43 contra 2,90 do Knicks. O Knicks foi muito bem no jogo 1, mas... Foi um jogo muito equilibrado, né? Eu acho que a gente bota fé não só de que o Cavs vai ter resposta, mas que todo mundo estava imaginando uma série tão disputada. O time visitante vai abrir 2-0. Além da parte tática dos ajustes, é só tipo, não é possível. O Cavs vai ter que responder. Mas é um jogo tão parelho que é só isso. É só o Knicks se sair tão bem quanto foi no primeiro jogo, acertar os arremessos, vai vencer. Mas o Josh Hart talvez não jogue para aquela torção no pé no fim do jogo 1. É sempre continuar no jogo, mas pé torcido dói no dia seguinte. Claro. Né? E seria uma grande perda para o Knicks. Ele é importante marcando Garland e Mitchell, muito importante no domínio dos rebotes que o Knicks teve no jogo passado. Vamos ver se ele joga ou não.
Vamos com o Cavs, vamos com o Cavs. Então, Cavs ganha para igualar essa série. E depois temos o glorioso Suns e Clippers, um dos grandes jogos 1. Também tem essa, o Suns é bem favorito, paga 1,23 contra 4,30 do Clippers. Então vamos de Clippers de novo. Foi assim que eu disse que o Clippers ia vencer o primeiro, porque a série não é tão diferente, o abismo entre os times não é tão grande quanto essa diferença em dinheiro. É uma bela... Eu não acho que a diferença é tão grande de favoritismo, mas eu acho que o Suns deve ganhar, né? Se bem que o Clippers não teve aquela série, foi contra o Dallas, né? Que chegou no jogo 6 e era só visitante ganhando. É verdade. É que eles não repetem a dose. Pode ser. Eu acho que o Suns ainda vai precisar de algum tempo para fazer os ajustes defensivos necessários. Teve muita bateção de cabeça entre o Ayton e o Duran na defesa. Eu acho que o Clippers ainda vai explorar isso. E ao longo da série o Suns se ajeita. Mas agora... Vamos com o Clippers. Se você apostar os R$3 tradicionais, vira 21. Perfeito, maravilhoso. Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, hein? Tô botando a minha reputação em risco aqui. Mas que teve lucro num dia, né? Ficou usado no dia seguinte. Né? É assim que a KTO ganha dinheiro. Ousado ou burro, só o tempo dirá. Bom, se você é mais um dos que ficam bravos com a gente porque a gente aposta pouco dinheiro, você tem o seu dinheiro. Pode apostar aí, fica à vontade. Eu recomendo essas apostas que a gente se diverte mais, sofre menos, mas volta e meia brigam com a gente nos comentários. Vocês apostaram R$3? Olha que volta 21. Eu já fico nervoso. Se eu apostar 30, eu não consigo ver a partida. Eu preciso trabalhar aqui. Amanhã tem mais resumo da rodada. Mas se a gente acertar essa, eu prometo que eu aposto um pouquinho mais aí no resumo de amanhã. Amanhã, claro, porque tem resumo da rodada todos os dias, graças a esse oferecimento da KTO. Então, aperta o sininho aí para ser notificado assim que o vídeo entrar no ar, sempre mais ou menos na hora do almoço, para você almoçar com a gente. Aproveita e vai nos comentários, diz pra gente o que você tá comendo. Boa. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.